Com a palavra, a deputada Alice Portugal, pelo tempo de até 5 minutos. Presidente dessa sessão, deputado Fabrício, quero cumprimentar meus colegas deputados federais, deputado Daniel Almeida, deputada Moema Gramacho, deputado Elmar, dentre outros que aqui estiveram, deputado Davidson, que aqui esteve conosco, cumprimentar todos os deputados e deputadas estaduais aqui presentes, senhores vereadores, prefeitos, organizações da sociedade civil, sindicatos, a CTB aqui representada, Mariana, presidenta da UEB, a União dos Prefeitos da Bahia, nossa querida Quitéria. Quero cumprimentar o doutor Fabrício Bastos, e também o doutor Ney, que já nos deixou, do TRE, e, enfim, a todos e todas que acorreram a esse debate que a Assembleia Legislativa acolheu com todo o empenho a partir da provocação da comissão. A comissão especial que está tratando da reforma política. Acredito que hoje, um dia depois de uma grande manifestação e 3 dias depois de outras grandes manifestações realizadas pelas organizações sindicais, e ontem, de maneira convocada pelas redes sociais, mas com organizações também já identificadas, tivemos no país a verificação de que há um dissenso de ideias e um confronto de ideias colocado na ordem do dia. No entanto, é exatamente a partir do amadurecimento da democracia que esse conflito de ideias se estabelece. Estamos vivendo, deputado Elmar, o maior período de democracia corrente, contínuo da história desta jovem república. Esta república que, sem dúvida alguma, foi imperfeita durante muitos anos, no seu próprio nascimento. Esses dias eu verificava o quadro que orna o belo salão nobre do Senado da República, e ali tinha apenas uma mulher na assinatura da ata da proclamação da República, exatamente a secretária. Nenhuma mulher presente, talvez a melhor caligrafia, a melhor síntese política, mas fora do poder. Essa é a nossa república, uma república imperfeita, sacudida por pelo menos 3 golpes formais, fora as instabilidades históricas, 37, 46, 64, e todos eles com o mesmo discurso no preâmbulo da interrupção democrática. A corrupção, e dos últimos 2, e no último especialmente, com 25 anos de ditadura e não 21, corrupção e Cuba. Corrupção e ameaça do comunismo. Então, nós precisamos parar, depois dessas 2 demonstrações de força da sociedade brasileira, porque, não obstante, as televisões, a grande rede que compõe uma estrutura de mídia corporativa do Brasil, tenha feito a transmissão ao vivo das manifestações de ontem, a anterior foi também muito grande de apoio às políticas existentes no Brasil. Quero dizer que urge de maneira concreta o debate de uma reforma política democrática. Quem é contra a corrupção tem que fazer a reforma política. Quem quer enfrentar o processo de aprimoramento democrático tem que discutir a reforma política. A arquitetura política precisa ser atualizada. E, na minha compreensão, não deveria haver um drama. Eu discordo da afirmação do procurador que disse: nosso sistema faliu. Não, o sistema esgotou porque a sociedade evoluiu. Mas eu sou da geração que fiz 18 anos, não vou dizer em que ano foi isso, e não podia votar para governador, não podia votar para presidente, não podia votar para o prefeito da minha cidade. O meu papel era ir para a porta das cadeias, pedir anistia para os presos políticos. O Brasil evoluiu muito no processo democrático, e agora precisa atualizar o seu sistema político. Precisa readequar o seu sistema político.
Readequar no sentido de que não é possível que com campanhas tão caras, o maior cabo eleitoral do país seja o poder econômico. Seja o poder econômico que garante a superação das ideias e a eleição, muitas vezes, de pessoas expressivas, mas muitas vezes de pessoas completamente ineptas ao processo decisório da política, apenas para acarrear sobrenomes importantes ou poderio econômico de determinados segmentos. E essa é a matriz da corrupção. Executivos da grande estatal estão devolvendo milhões, mais de 100 milhões, cifras astronômicas inimagináveis. Nós precisamos ver quem foram os políticos que receberam os restos. Nós defendemos, sim, a punição dos atos de corrupção para corruptos e corruptores. Mas é fundamental que mexamos no sistema. Empresa não vota. Então, o financiamento público é algo fundamental. Não é possível que num país com mais de 52% de mulheres eleitoras, que se destacam nas carreiras jurídicas, na carreira policial, nas empresas, nas universidades, que tenhamos menos de 10% de mulheres no parlamento. E não me digam, não encontram mulheres. Ali o deputado Arthur me dizia, Alice, eu não encontro mulheres. Eu nunca vi tanta invisibilidade em uma população que é mais da metade dos seres humanos que compõem esta nação. Agora, não se cumpre a lei, procurador. Não se cumpre a lei nos 5% do fundo partidário para promover a formação política de mulheres. Não se cumpre a lei nos 10% do tempo de propaganda dos partidos. Cumpre-se apenas a exigência dos 30% na lista. A lei não está sendo cumprida e sim, as organizações da sociedade civil bradam. Mas nós não temos força, talvez os microfones não sejam modulados para a voz aguda das mulheres. Portanto, eu tenho que dizer que a reforma política está na ordem do dia, mas ela não pode ser confundida com o que aqui foi defendido pelo deputado Elmar, que a teoria do domínio dos fatos é suficiente para constituir um processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Quero dizer que o Supremo e a Procuradoria-Geral da República tiraram qualquer sombra de dúvida sobre qualquer envolvimento da Presidenta da República em relação aos casos de corrupção em apreciação no Brasil. Os delatores, réus confessos, estão apontando o dedo para nomes que serão investigados. Agora, a sociedade não pode ser completamente induzida pela mídia a colocar esse dedo em todos os rostos, constituindo a possibilidade de dedos podres apontarem para faces honestas, e isso gera uma distorção em relação ao processo de investigação no país. Portanto, eu quero rememorar, e a experiência nos dá também esses direitos, alguns problemas também, muitas virtudes, a virtude da memória, de que o PFL sustentou o presidente Collor até naufragar a nau. E é fundamental dizer que hoje nós temos com clareza a necessidade de repudiarmos o que aqui o dirigente da UAB repudiou, suásticas, pelo fim do Supremo Tribunal Federal, não é? Pela morte aos comunistas, forca para Lula e Dilma, vão para Cuba, vão para a Venezuela, como se o Brasil não tivesse a sua historicidade e a construção da sua contemporaneidade democrática, com a morte de muitos, o desaparecimento de muitos, o sacrifício de muitos. Então é necessário resgatarmos esse debate com a altivez de todos que souberam o sacrifício que foi chegar até aqui.
Fazer a reforma política é uma vitória para o povo brasileiro, aprimorando a sua democracia, superando ainda resquícios do patriarcalismo, finalizo, resquícios do processo coronelista, do processo oligárquico, que especialmente no interior e no norte e nordeste brasileiros ainda tem forte comando na política, especialmente a política municipalista. Por isso, é fundamental que esse debate seja amplificado, que esse debate seja realizado em cada bairro, Antônio, em cada escola, Mariana, em cada fábrica, Aurino, em cada universidade, em cada município, em cada câmara, em cada fórum. É fundamental que façamos esse debate com sede de uma renovação política no Brasil do ponto de vista conceitual. E digo que isso não se faz com sofismas. Se faz a reforma política também ao lado da regulação democrática da mídia, que não é possível. Que para os trabalhadores organizados em seus sindicatos, notícias relâmpagos se dê nos jornais formais e que ontem uma convocação em duplo horário seja feita para uma manifestação com cunho partidarizado definido. Seria mais digno se assumissem só uma rede de um partido político. Porque aí nós teríamos a característica dada de uma rede conflagrada com o poder constituído pelas urnas. Mas, infelizmente, sob o ordenamento de uma teledramaturgia atraente, aos olhos do povo parece que há uma neutralidade em relação à forma com que se dão as notícias. Por isso, quero dizer que para mim, que sou do PCdoB, que acho e defendo que os partidos têm que ser analisados não só pelo seu percentual eleitoral, mas pela sua historicidade. Há quanto tempo está no parlamento? Há quanto tempo tem de fundado? Tudo isso tem que ser critério para a reforma política. Não uma cláusula de barreira fria, porque temos que imitar o sistema americano de 2 partidos. Quem disse que o desfile democrático de ideias, ele tem que ter um numeral definido? O numeral tem que ser definido pela regra democrática da sociedade e não por uma cópia de sistemas ulteriores ou exteriores. Portanto, deputado Fabrício, teria muito mais a dizer sobre os elementos cruciais de cada item da própria reforma. Mas o fundamental é dizer que a reforma tem que se dar com participação popular, que a reforma tem que se dar discutindo item a item nos setores da sociedade e que não pode se dar num clima de tentativa de golpe, digo com todas as letras essa palavra, que está se tentando urdir contra uma presidenta eleita com a eleição não questionada e com a garantia efetiva de que é na normalidade democrática que o Brasil seguirá adiante. Muito obrigado.